É, rapaz, complicou, viu? Complicou a situação do São Paulo. Perdeu fora de casa 2-1 para a LDU, 2-0 para a LDU. Mas sabe o pior? O São Paulo se classifica. São Paulo vai virar no Morumbi. Eu tô com eu tô com aquela sensação que eu tive depois do jogo São Paulo e Corinthians pela Copa do Brasil em 2023, o primeiro jogo, que o São Paulo iria virar. Isso sem saber que o Lucas ia vir e tudo. E eu já tô com a mesma sensação. O jogo foi ontem, né? Não consegui gravar ontem. Mas, cara, eu acho que o São Paulo tem total condição de reverter esse resultado. 2-0 não é o fim do mundo, como quem tá achando que é o fim do mundo. Quem tá achando que o Crespo tem que desfazer três zagueiros pra jogar atacando pra ter uma chance. Não, calma. Torcedores, calma. O São Paulo ele tem condições de fazer 2-0. O dia que eu não acreditar que o São Paulo faça pelo menos 2-0 e alguém dentro do Morumbi com 60 mil pessoas, eu tô maluco. O São Paulo tem total condição de reverter. Posto isso, vai ser muito difícil. Porque a cera que a LDU vai fazer no jogo de volta vai ser uma das maiores já vista na história. Isso tá claro. A LDU vai vir para não ter jogo, para estacionar o ônibus na frente do gol e o São Paulo vai ter que saber se virar. A gente vai comentar sobre o jogo de ontem. O São Paulo errou muito, muitas chances desperdiçadas, tem muitas coisas para falar aqui. Mas quem tá vendo como terra arrasada, como já tá acabado, não tá. É o São Paulo Futebol Clube, é o clube da fé. Vai ser muito difícil, vai, mas o time da LDU não é um time bom, mano. O time da LDU é um time ruim, um time fraco. Lá tem, eles jogam em casa bem e tem altitude lá. Mas os confrontos recentes de São Paulo e LDU tá sendo assim, lá os caras ganham, aqui a gente ganha. Então, eu tenho total confiança que o São Paulo consegue fazer dois ou mais gols nesse time da LDU. Posto isso, vamos falar sobre o jogo de ontem. Cara, um jogo. O primeiro tempo eu não consegui ver os primeiros 15 minutos. Vi a partir dos 15 minutos, a partir que o São Paulo tomou o gol. E cara, eu fui ver depois, parece que o São Paulo começou muito bem o jogo. O São Paulo começou bem, pressionando e tudo. E toma o gol na falha, principalmente ali do Cedric. O primeiro gol tá na conta do Cedric, que não acompanha o cara, que deixa o cara passar, que fica tá perdido no lance. O Cedric, ele parece que teve um problema estomacal antes da partida. E, irmão, quando é assim, altitude, você tem um problema, não joga, velho. Não se preserva, tá ligado? Colocava o Mailton. Sei que o Cedric marca melhor que o Mailton, mas o Mailton ele ataca bem melhor que o Cedric. Então, cara, se preserva. Faz com você não tá bem, se preserva. E aí, o primeiro tempo pra mim o Cedric foi horroroso, tá ligado? Não vou só colocar a culpa só nele do jogo todo, tá? Porque pra mim tem mais dois culpados escancarados do resultado de hoje. O resultado de hoje do São Paulo foi totalmente erros individuais. O São Paulo perdeu por erros individuais. O coletivo do São Paulo não foi mal. Vou começar do começo, vamos falar sobre a escalação. A escalação não me incomodou. A ideia do Crespo pra mim não foi errada de você entrar com três volantes. Até porque os volantes do São Paulo só tem o Pablo Maia, que é um volante mais marcador. O Bobadilha e o Marcos Antônio saem pro jogo. Mesmo assim, eu senti falta do Rodriguinho no primeiro tempo. Eu acho que o São Paulo ali, depois que toma o gol, meio que sente um pouco, ou tá meio desconcentrado, não consegue criar. O São Paulo vai ter uma chance lá no final do primeiro tempo com o Luciano. Então o primeiro tempo do São Paulo pra mim não foi bom e fica difícil quando você toma um gol no erro individual, né? Mas também o São Paulo não sofreu tanto assim, como se imaginava. Sentiu um pouco a altitude, isso é óbvio. É muito erro de passe, com a bola vai mais forte, é mais rápida. Até por isso a gente tem que falar do Cedric que estava muito distante do marcador no primeiro gol que o São Paulo toma. Na altitude, com a bola rápida, gruda no cara. Você não pode soltar o cara. E aí o São Paulo vira o segundo tempo perdendo por 1-0. E o segundo tempo do São Paulo, ele entra com o Ailton primeiro, né? Ele continua ali com o Rigoni e o Luciano. O Rigoni pra mim não fez um jogo. É que ninguém fez um jogo bom, né? Acho que só o Marcos Antônio jogou bem pra caralho. Outras pessoas não fizeram isso. Então, não tem como falar que o Rigoni foi bem, mas eu acho que o Rigoni não foi. Não é um dos maiores culpados, né? O Rigoni tentou, se movimentou. E aí no segundo tempo começa o São Paulo criar mais, ter volume e começa o show de chances perdidas do Luciano. Começa
perder gol a rodo. O Luciano perde 3 chances cara a cara com o goleiro. A primeira teve uma que tava impedido, acho que é que o Rigoni dá a bola nele, eu acho que ele ou o Rigoni tá impedido nos dois. Mas, cara, ele dribla o goleiro e erra o gol. Tendo dois marcadores só, é só tirar do goleiro. O Luciano, eu reclamo do Luciano porque ele tem qualidade pra fazer os gols que ele perdeu. O Luciano não é um bagre da bola. Ele tem qualidade pra fazer, mas eu não sei o que aconteceu. Ele perdeu o gol que não pode perder. O São Paulo, se o Luciano tivesse aproveitado as oportunidades, eu vou excluir essa, que talvez estava impedido. Mas ele teve outras duas cara a cara. Uma que ele recebe do Pablo Maia, que ele e o goleiro, e ele, em vez de bater cruzado, ou carregar um pouco a bola, porque ele estava sozinho, não estava impedido, estava sozinho, ele chuta no canto do goleiro, o goleiro pega. E tem outra que é do Ferreirinha que dá a bola nele, eu acho, que também sai cara a cara. E o goleiro sai no chão, ele podia tentar uma cavada, tirar do outro lado e bate no meio do goleiro. Então, cara, não dá. O Luciano perdeu os gols que ele perdeu. É o camisa 10 de São Paulo, você tem que chamar a resposta, tem que fazer os gols. O São Paulo hoje vive uma carência extremamente no ataque, por ter 3 centroavantes machucados. Tem o Dineno que não tem muita chance, não tem muita oportunidade. Tapia, Rigoni, então as opções do São Paulo são poucas. O Ferreirinha não começou jogando, acho que o Ferreirinha foi um ponto positivo, porque depois entra Ferreira, entra Rodriguinho, né? Já tinha entrado o Mailton. Eu acho que os 3 que entraram foi um acerto do Crespo. E eu acho que os 3 têm que ser titular na volta. O Mailton entrou muito bem, força ofensiva, né? Um jogador forte, físico. Tem uma bola parada muito venenosa. Quase fez um gol olímpico, veneno no escanteio. É cobrador, bate bem falta. Então o Mailton pode ser importante. Mas eu não tô excluindo o Cedric, tá? É bom lembrar que o Cedric foi ele que fez o gol nos pênaltis para classificar o São Paulo. Se o jogo estiver indo pros pênaltis, eu não vou achar ruim se ele colocar o Cedric para bater pênalti. Porque o Cedric demonstrou que é um jogador experiente que tem capacidade sim de ir lá numa quinta cobrança de pênalti fazer o gol. Não tô jogando o Cedric como um qualquer da bola. Ele não é. Ele só foi mal, jogou muito mal. Tava talvez por problemas da altitude, problema estomacal, o que aconteceu. E foi mal, foi mal. O Cedric foi mal. Ponto, não vou mais falar do Cedric. Dá pra ver que eu tô bem estressado com o jogo porque o São Paulo perdeu pra ele mesmo, não perdeu pra altitude, assim. Porque o time da LDU não é tudo isso. E aí falei do Cedric, falei do Luciano que perdeu muitos gols. E aí quando o São Paulo tava melhor na partida, que o Ferreirinha tava entrando no jogo, que o Marcos Antônio tava participando de todas as ações, o Marcos Antônio pra mim foi o melhor jogador do São Paulo. O Mailton tinha entrado bem, o Rodriguinho, o Ferreirinha. Tava parecendo que o gol de empate do São Paulo tava maduro. O São Paulo toma o segundo gol num erro bizarro individual. O Ferrarese dá um passe no meio que não existe. Não existe você dar esse passe no meio pro Pablo Maia. O Pablo Maia domina muito mal. Se o Pablo Maia chegando num bico naquela bola e depois dá uma dura no Ferrarese, beleza, mas ele domina muito mal. E o Arboleda pra mim é um pior. Eu acho que foi uma das piores partidas do Arboleda com a camisa do São Paulo. O Arboleda, ele beleza, tá aí há muito tempo, é um dos melhores zagueiros de São Paulo, foi o melhor zagueiro de São Paulo por muitos anos. Mas em jogo grande, alguma coisa acontece com ele, gente. Isso não é normal. Porque na Copa do Brasil, vale lembrar que o Rafael foi expulso por um erro do Arboleda esse ano. No Paulista, teve um lance que não foi nada do Vitor Roque, né? Mas pra árbitro, quem cometeu o pênalti foi o Arboleda, que tava no lance. A final da Copa do Brasil do São Paulo, o Arboleda se machucou com 5 minutos. Então não é ele que joga. Então, alguma coisa tem com o final, com um jogo importante, que o Arboleda às vezes desliga. E é um jogador muito experiente, um jogador de seleção equatoriana, jogou muito tempo lá. Era pro cara não sentir tanta altitude. Era pro cara não sentir nada de altitude. E ele, pra mim, foi o pior do time. O Arboleda hoje, pra mim, é o principal culpado é o Arboleda. E é um cara que eu gosto muito, que defendo. Tá aí há muito tempo no clube, que entende como é o São Paulo, mas hoje ele foi péssimo. Como ele vem sendo em grandes jogos. Isso é um problema. Então a gente vai ter que ver se o Arboleda vai se titular na volta. Eu acho que vai. Mas, cara, é uma coisa a se olhar. Porque ele é bom zagueiro, mas o Luciano também hoje foi esse cara que não conseguiu aproveitar. Perdeu a oportunidade que não pode. Um jogo de Libertadores contra um time fora de casa, numa altitude ainda, você entregar um gol. Talvez até os 2 gols foram entregues, né? Porque o Cedric foi muito mal no primeiro. E você perder 3 chances, só o Luciano, tô falando, porque o Ferreirinha teve chance também e perdeu. O Marcos Antônio tem um chute de fora aqui. No final do jogo foram descobrir que podia estar de fora da área. Pô, altitude, bola mais rápida, arrisca. Então assim, é um jogo que deixa o torcedor muito bravo por conta disso. Porque era um jogo que dava pro São Paulo
Pelo menos merecia pelo menos um empate. Porque assim, se você olhar, o jogo contra o Atlético Nacional de Medellín foi muito pior. E o São Paulo empatou o jogo. E o jogo de ontem o São Paulo jogou melhor e perdeu 2-0. Então, tem jogo na volta, está bem posto. Para mim, os principais culpados hoje foram Arboleda, Cedric e Luciano. Na volta, eu viria com o Mailton, com o Ferreirinha e com o Rodriguinho pro jogo, né? Vamos ver se o Lucas vai estar no banco. Acho que só de ter o Lucas no banco já vai ser importante psicologicamente para os jogadores que vão entrar. Mas, cara, é isso, é acreditar. Eu acredito totalmente que o São Paulo pode fazer 2-0, 3-0 no primeiro tempo contra o time da LDU se aproveitar as oportunidades. O São Paulo tem capacidade para se impor no Morumbi, mas os caras vai segurar, vai fazer cedo no primeiro minuto. E o São Paulo se colocou nessa situação. Se vem com 1-0 só, é suave, é tranquilo. O São Paulo consegue fazer 1-0 na LDU. Mas 2 já complica muito e ficou difícil. Acho que os brasileiros e o São Paulo vai sofrer mais para tentar passar, né? Mas ainda tem o clássico contra o Santos no domingo, que não vale nada esse jogo. Sério mesmo. Joga aí com os reserva e poupa quem vai jogar na quinta, porque o ano do São Paulo tá na quinta-feira. E o pior é que o São Paulo vai passar. Eu cravo que o São Paulo vai passar. Então, mas é isso. Obrigado por quem assistiu o vídeo. Acho que o vídeo que eu tô mais puto é esse. Mas é isso. Se inscreve, compartilha. Obrigado pelo apoio. Tamo junto.